Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Convertam-se ao Senhor, que se compadecerá de vós, porque Ele é rico em misericórdia. Amados, primeiro ponto. O Senhor está falando de caminho. Qual o caminho que eu decidi traçar na minha vida? Que seja na área profissional, emocional ou física. Qual o caminho que eu decidi? Porque dependendo do caminho, esse caminho pode me levar a um encontro com Deus. Pode me levar a uma vida mais próspera. Uma vida em comunhão com o Senhor. Por que, Wilson? Porque isso depende da minha conversão. Quando o ser humano ele é convertido, ele está ligado com Deus, ele está conectado com o Senhor, os seus caminhos levam à vida, não à morte. Então, se eu não estou traçando um caminho digno, se eu não estou traçando um caminho que me leva a Cristo, eu preciso mudar esse caminho. Preciso de uma metanoia, mudança de rota. Não é parar, não é regressar, não. É você avançar. Nunca retorne, sempre avance. Mas esse caminho não me leva à vida, pois é. Então muda a rota. Mas avance, porque o que o Senhor deseja para os nossos corações é que a gente tenha um coração leve para avançar. Avançar junto com Ele, porque Ele está disposto a nos ajudar. Não são os nossos erros que vão determinar a nossa parada, mas sim as nossas decisões. A gente não pode ser governado pelos nossos erros. A gente precisa ser governado por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente decidiu viver. E é isso que Deus tem orgulho. É isso que Deus deseja para os nossos corações. Ele olha para o seu filho e vê que, mesmo errando, pecando, ele decidiu viver uma vida digna, um caminho reto, um caminho de dignidade junto com ele. Ele vai estar conosco. Não vai mudar. Deus não olha para o nosso passado. Ele deseja ver o que é que você decidiu para o seu futuro. E o que você está fazendo no seu presente, que é o mais importante. Segundo ponto, pensamentos. São os meus pensamentos que vão te dizer quais são as minhas escolhas, quais são as minhas decisões. A Bíblia diz que assim como tu pensa, tu és. Então quer dizer, eu me torno aquilo que eu penso. Se eu penso bênçãos, as coisas que eu estou pensando vão trazer algum resultado, então esses pensamentos precisam ser de forma justa, de forma amorosa, de forma íntegra. Esses são os pensamentos que devem fazer parte da cabeça, na nossa mente. O Senhor diz: tudo que é digno de louvor, de adoração, tudo que é verdadeiro, tudo que é de amor, nisso pensai. Por que, Wilson? Porque os nossos pensamentos, vão determinar os nossos resultados. E na área espiritual, totalmente. Por quê? Porque reflete diretamente na minha espiritualidade. Por isso que Jesus diz que o caminho é Ele. E os pensamentos que devemos ter tem que ser para a sua glória. Os meus pensamentos devem glorificar a Deus. Então quer dizer que eu não devo ter pensamentos ruins? Você não deve alimentar pensamentos ruins. Às vezes a gente tem pensamentos maus, pensamentos que não agradam o coração de Deus, mas aí a gente precisa ter a percepção e a consciência de entender que esse pensamento não vai me levar a lugar algum. Então eu preciso bloquear esse pensamento e determinar para a minha vida: Senhor, atua na minha mente, me ajuda a mudar os meus pensamentos. E como é que eu consigo mudar os pensamentos? Se alimentando daquilo que é de Deus. Leitura da palavra, oração, louvor, clamando por Ele, para que os nossos pensamentos sejam renovados, porque é possível. Tanto é que lá em Romanos 12, a partir do versículo 2, fala que devemos transformar nossa mente para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda, tudo primeiro passa pelo processo mental. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso mudar primeiramente os meus pensamentos. E o Senhor diz claramente: a minha conversão depende exatamente dessa mudança de pensamento. Terceiro ponto que o Senhor fala sobre a conversão. Por quê? Porque Ele é grande em misericórdia. O favor de Deus está exatamente naqueles que desejam mudar de vida,
naqueles que desejam, anseiam pela sua presença. Por quê, Wilson? Porque a presença de Deus está condicionada quando a gente deixa de ser o antigo eu, aquele eu que não glorifica a Deus, aquele eu que não tem nada a ver com a espiritualidade que o Senhor determinou para a nossa vida. Devemos deixar aquele homem que não tem nada a ver com o Senhor, que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. O novo de Deus está condicionado a eu deixar o meu antigo homem, o meu antigo eu. Então, se você quer viver algo novo, comece a mudar o seu caminho, mudar os seus pensamentos, e você vai ver a misericórdia de Deus agindo a seu favor. Porque a misericórdia de Deus, ela é imensa. Mas a misericórdia de Deus, para nos atingir, precisa que nós mudemos a nossa vida para que Ele atue. A gente precisa deixar o nosso passado. A gente precisa deixar o nosso erro de lado. Esquecer disso. As doenças da alma estão ligadas exatamente a pensamentos ruins. Se eu deixo meus pensamentos ruins de lado, eu vou mudar de fato a minha vida. Por quê? Porque o meu emocional vai estar muito mais forte. A minha alma vai estar conectada com o Espírito de Deus. Então, o que o Senhor pede nesta noite é: mude seu caminho, mude seus pensamentos, que você vai ver a minha glória. A glória de Deus está condicionada a isso. E está disponível. Entenda, amados, que quando nos desconectamos daquilo que éramos, nós vamos sim viver algo novo da parte de Deus. Isso por quê? Porque o maior inimigo do homem é o pecado. O que nos tirou do jardim do Éden foi o pecado. Enquanto que Adão estava no jardim, ele era pleno. Ele não tinha doença, não tinha dores, não tinha problema emocional, não tinha problema espiritual. Ele era pleno. Estava com Deus. Mas quando foi tirado do jardim do Éden, quer dizer, quando o pecado entrou na nossa vida, rapaz, foi a pior coisa que aconteceu na vida do ser humano. Foi um regaço na nossa vida. Por quê? Comprometeu toda a nossa estrutura. A gente afetou o nosso emocional. Afetou a nossa capacidade de desenvolver. Por quê? Porque o pecado feriu a nossa alma. E a gente precisa mudar a nossa vida através exatamente do poder de Deus. Sem ele a gente não consegue. A nossa inteligência foi afetada. Como assim? Mas o homem é muito inteligente. Pois é, a gente precisa ter um esforço muito maior para desenvolver algo nessa vida. Se a gente quer, por exemplo, tem pessoas que nascem num ambiente tóxico. Essa pessoa vai se tornar tóxica. Como é que eu consigo mudar isso depois de adulto? Treinamento, investimento em tempo, investimento de recursos de dinheiro, em treinamento. Por quê? Em menções, para mudar a minha mentalidade. Porque eu fui criado num ambiente tóxico por conta da consequência da praga do Adão. O Adão fez uma escolha que comprometeu todos nós. E para a gente mudar isso, a gente precisa ter o Espírito Santo na nossa vida. Precisa estudar, precisa treinar a nossa mente para a gente fazer boas escolhas. Mudar o nosso caminho, mudar nossos pensamentos. Entender como funciona essa parte espiritual da coisa. O que está condicionado ao perdão de Deus? Exatamente a nossa mudança. E essa mudança está condicionada ao quê? A mudar a nossa mente. Que Deus possa ter misericórdia, guardar a nossa vida e nos ajudar nesse processo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Tudo podemos naquele que nos fortalece.